O tema da violência é um tema que está posto, né? É impossível não incluir esse tema nas nossas reflexões, quer como cidadãos comuns, normais, quer dizer, que andam pelas cidades, às vezes meio perplexos, e sobretudo como intelectuais. Esse é um tema que, independentemente das nossas áreas, temas de preocupação, eu acho que é uma obrigação moral e, além disso, intelectual, de refletir, tentar refletir um pouco a respeito disso, para além para além dos lugares comuns, né? E esse tema, como vários outros, ele é tratado já há muito tempo pela tradição das ciências sociais, né? E que tradição essa que foi responsável por várias teorias, algumas descobertas importantes, a relação entre violência e condições sociais, a relação entre violência e história e eventos históricos, né? Quer dizer, uma série de textos, de trabalhos, de obras e pesquisas foram importantes para entender o fenômeno social e histórico da violência. Mas há um limite que eu acho que nós temos que ultrapassar da explicação sociológica, que é o limite da explicação que vem do exterior para o interior. Quer dizer, os grandes monstros sagrados da teoria social, né, que começaram no final, apareceram a partir do final do século XIX, Durkheim, primeiro Marx, depois Durkheim, depois Weber, todos os estudantes de ciências sociais têm que passar por essa trinca, embora tenham teorias diferentes, visões diferentes, concordam com a ideia de que o comportamento humano é um comportamento afetado socialmente. Tudo que os homens fazem é produto da socialização, produto do impacto que o meio ambiente social tem sobre as vidas individuais e coletivas desses sujeitos. É uma espécie de neutralidade antropológica, quer dizer, não há nada de intrínseco nesse sujeito que tem alguma incidência sobre o modo pelo qual ele se comporta na vida social. Todo o seu modo de comportamento seria determinado e constituído por variáveis, para usar um termo feio, mas usado nas ciências sociais, por variáveis de natureza externa, né? A vida social que determina o comportamento individual. No entanto, já no século XX, no início do século XX, alguns pensadores começaram a pôr em questão essa neutralidade, digamos, esse vazio do sujeito. E começaram a dirigir indagações a respeito do seguinte, quer dizer, esse sujeito ele carrega consigo como constitutivo alguma característica originária sobre a qual a sociabilidade exerce seu papel. Então há um pensador maldito, né, muito maldito, que nunca mais foi considerado, Vilfredo Pareto, que teve a genialidade, por exemplo, isso é só um exemplo, não que nós temos que seguir o pensamento de Pareto, é só um exemplo, de sustentar que o comportamento humano ele é movido por impulsos alógicos, pré-cognitivos, pré-categoriais, né, que ganham, evidentemente, roupagem social e histórica dependendo das contingências que esses indivíduos estão envolvidos. Mas há uma dimensão pré-societária que caracteriza a natureza desse animal, como outros animais no mundo natural também têm características próprias, né? Quer dizer, isso vale para todos os animais. Quer dizer, todos os animais, de modo geral, são afetados pelo meio. Mas o modo de afetação é marcado por características constitutivas que esses animais têm. Então, o século XX ele ficou um pouco avesso a esse tipo de questão, com medo de retornar para uma visão essencialista da natureza humana. Mas autores como Pareto e, sobretudo Freud, que chama atenção para a dimensão pulsional, e exatamente essa é uma das questões que o nosso colóquio esse ano, nosso ciclo esse ano está tratando, quer dizer, não são as fontes sociais da violência, não são as fontes históricas da violência, mas as fontes pulsionais. Portanto, chama-nos a refletir sobre a natureza constitutiva desse animal, para além da sociabilidade. Quer dizer, eu não estou querendo opor o interior ao exterior, eu estou querendo só dizer que mesmo aqueles que tratam do exterior devem considerar a dimensão da interioridade. Para fazer isso no nosso ciclo, eu voltei ao século XVII, porque o século XVII é o século que contém reflexões que lidaram diretamente com isso, com a boca do abismo, tá? O abismo constituído por sujeitos dotados de vontades irrefreáveis, tá certo? Quer dizer, totalmente liberadas. Isso é a visão que Hobbes traz em vários dos seus clássicos, sobretudo no Leviatã, que é o livro dele mais famoso. A ideia de que a condição humana natural é uma condição de apego à vida, enfim, um apego à existência, conservar-se na vida, e há como que um direito natural a conservar-se na vida, e para isso qualquer meio é adequado, desde que este meio permita a conservação da vida. Tá? Essa dimensão ele tratou como uma dimensão, embora constitutiva da natureza humana,
letal para a convivência coletiva, porque se todos agirmos no sentido da preservação da nossa existência individual, independentemente dos efeitos que essa preservação produz, o resultado disso, você pode imaginar, o resultado disso é a morte, quer dizer, a morte violenta, a violência, a imprevisibilidade nas interações. Daí o Hobbes derivou toda uma teoria social de minimização dos efeitos nocivos da ação desse animal natural, criando um animal artificial, que é o Estado, que não é só o Leviatã que manda na gente, que nos oprime, mas que dá um conjunto de regras que minimizam as potencialidades letais que esse sujeito tem. Potencialidades letais que Freud, para dar um salto agora de 4 séculos, vai reconhecer quando reflete sobre a Primeira Guerra Mundial. Um texto notável de 1915, Considerações Atuais sobre a Guerra e a Morte, que é este animal que ele reconhece presente nos campos de batalha, traído pela civilização. A civilização havia prometido o que para esse animal? Nós vamos resgatar essa animalidade, trazê-la para o marco civilizatório, minimizar os efeitos letais e predatórios da nossa interação, produzindo mediações, regras, leis, comer com garfo e não comer com a mão, né? Tratar as pessoas respeitosamente, enfim, pacificar as interações sociais. De repente, a Guerra de 14, o que é que ela faz? Ela dá uma cambalhota nisso tudo e os estados mais civilizados do mundo caem alegremente na matança, né? É como se 3 séculos de acumulação civilizatória tivessem sido destruídos, né? Então, o século XVII é muito importante para a gente pensar essas questões, porque foi o século que tratou, procurou olhar para a natureza humana para além da história e da sociabilidade e levou a sério o tema das paixões, né? O tema das paixões, quer dizer, a dimensão passional do comportamento humano e como é que essa dimensão passional tem um lado produtivo, criador, quer dizer, toda a criatividade humana ela decorre, ela devém dessa dimensão passional e pulsional, mas ao mesmo tempo essa dimensão é a dimensão que permite a barbárie. Daí a ideia da epiderme e do abismo, né? Quer dizer, a epiderme é a vida social tal como ela parece ser regulada, normal, previsível. O abismo é a fenda que se abre de repente e você vê o linchamento, você vê a violência inaudita, você vê sobretudo a imprevisibilidade. Quer dizer, a imprevisibilidade é a maneira mais difusa com a qual a violência nos afeta, né? Não é preciso que a violência afete o teu corpo físico, né? O fato de você se sentir presente numa vida imprevisível, e isso em si é uma dimensão constitutiva da maior violência que o ser humano pode receber, pode sofrer.